Às vezes, o seu pior inimigo senta-se à mesa com você. No silêncio denso e carregado do cenáculo, em Jerusalém, na Terça-feira Santa, a atmosfera não era de celebração, mas de uma expectativa sombria, quase palpável. As lâmpadas a óleo lançavam sombras dançantes nas paredes de pedra, transformando cada rosto familiar em uma figura misteriosa, cada olhar em um enigma. Jesus, o líder espiritual, sentia o peso daquele momento com uma intensidade avassaladora. Sua alma estava angustiada em espírito, percebendo a teia invisível de traição e negação que se tecia ao seu redor. Um destino implacável que se aproximava a cada respiração. Ele observava os 12 discípulos reunidos, seus companheiros mais próximos, homens que haviam compartilhado suas jornadas, seus ensinamentos, seus milagres. Mas, naquela noite, a comunhão estava manchada por uma verdade terrível que emergia das profundezas de sua presciência. Uma faísca de dor atravessou seus olhos quando a primeira revelação enigmática deslizou de seus lábios. Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Aquelas palavras caíram sobre o cenáculo como um trovão distante, gerando uma onda de inquietação e desconfiança. Os discípulos se entreolhavam, seus rostos contorcidos em espanto, a incredulidade misturada com um medo gélido. Cada um deles, em sua própria insegurança, começou a interrogar a si mesmo e então aos outros. «Serei eu, Senhor?» perguntavam, suas vozes carregadas de uma angústia genuína. Ninguém queria ser o portador de tal infâmia, o elo fraco na corrente da lealdade. Mas havia um coração na sala que pulsava em um ritmo diferente. Um coração que já havia sido tocado pela escuridão. Judas Iscariotes, o discípulo, sentia o frio daquelas palavras perfurar sua armadura de dissimulação. Nele, o conflito interno entre a ambição e a lealdade já havia se inclinado perigosamente para o lado sombrio. A cobiça, como um parasita, havia se enraizado em sua alma, corroendo a devoção que um dia ele talvez tivesse sentido. Ele se tornara um espectador de sua própria ruína, um prisionário de suas escolhas. Jesus, com um olhar que parecia penetrar as profundezas da alma de cada um, apontou sutilmente para Judas. A profecia velada, contida em um gesto, em uma palavra sussurrada, mas a gravidade daquela revelação ainda não era totalmente compreendida pela maioria. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de um presságio iminente. O ar no cenáculo parecia ter se tornado espesso, difícil de respirar, enquanto a verdade se desdobrava lentamente diante deles. A tensão crescia a cada instante. Quem, dentre os que compartilhavam a mesa, seria capaz de tal ato? A traição, um golpe desferido pelas mãos de um amigo, era um conceito que desafiava a compreensão. Era um veneno lento, infiltrando-se na confiança, corroendo os laços mais sagrados. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A mesa do cenáculo, outrora símbolo de comunhão, agora se tornava um palco onde destinos se entrelaçavam em um contraste gritante. De um lado, Judas, o discípulo que caminhava para a traição deliberada, guiado por uma escuridão que ele mesmo alimentava. Do outro, Pedro, o impetuoso, cuja falha não viria da malícia, mas da fragilidade humana, da negação impensada nascida do medo. Duas faces da falha, ambas dolorosas, ambas reveladoras da complexidade do coração humano. A palavra traição ecoava na mente de Jesus com um peso terrível. Em suas raízes gregas, ela carregava o sentido de entregar, de passar adiante, mas no contexto de Judas, era uma entrega ao mal, uma passagem para a escuridão. Não era um erro acidental, mas uma escolha consciente,
um ato de vontade que se solidificava a cada instante. O motivo de Judas não era simples, embora a cobiça fosse seu catalisador mais evidente. A tentação do lucro, 30 moedas de prata que brilhavam mais intensamente que a luz da verdade, havia se misturado a uma desilusão crescente com o caminho de Jesus. Talvez esperasse um Messias diferente, um libertador político e não um que falasse de sacrifício e amor incondicional. O mal havia encontrado uma fresta em sua alma e, uma vez dentro, começou a corroer, a distorcer sua percepção, a cegar seu coração para a graça. Pedro, por sua vez, representava uma falha de outra natureza. Sua lealdade era inegável, sua paixão ardente. Mas sua confiança excessiva em sua própria força, em sua promessa impetuosa de nunca abandonar Jesus, era sua maior fraqueza. Ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei, exclamara ele, com a voz embargada pela convicção. Em sua mente, tal ato era impensável. Ele era a rocha, o pilar, o mais fiel entre os fiéis. No entanto, Jesus, com sua visão que transcendia o presente, conhecia a fragilidade que se escondia sob aquela fachada de bravata. Com uma tristeza que perfurava o coração, mas com a ternura de quem adverte um filho amado, proferiu a profecia que abalaria o mundo de Pedro. Em verdade te digo, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes me negarás. Aquelas palavras caíram como um golpe na autoconfiança do discípulo, um presságio sombrio de uma queda iminente que ele se recusava a aceitar. O momento crucial se aproximava. Jesus pegou um pedaço de pão, abençoou-o e, com um gesto de aparente normalidade, mas carregado de um simbolismo avassalador, molhou-o e o ofereceu a Judas. Aquele ato, aparentemente de gentileza, era o ponto de virada. Era o momento em que o mal, de forma metafórica e espiritual, entrava de vez no coração de Judas. Com aquele pedaço de pão, o último elo de comunhão se quebrava, a última chance de arrependimento se dissipava. A mente de Judas se fechou, solidificando sua escolha, selando seu destino. Não havia mais retorno. Em meio ao burburinho dos outros discípulos, que ainda discutiam quem seria o traidor, a tensão psicológica era palpável. Era um embate silencioso. A visão de Jesus, que compreendia a totalidade da tragédia, e a escuridão crescente no coração de Judas, que agora se tornava um abismo insondável. O destino de um, selado pela cobiça que cegou sua alma, o de outro, pela fragilidade da fé que o faria tropeçar. Ambos à beira do precipício, mas com caminhos que se bifurcariam dramaticamente após a queda. A partida de Judas do cenáculo não foi um evento ruidoso, mas uma saída marcada por um silêncio pesado, quase sobrenatural. Ele se levantou da mesa, seus movimentos talvez um pouco mais rígidos que o normal, e caminhou em direção à porta. Nenhum olhar se deteve nele com a compreensão plena do que aquele ato significava. Mas o ar se adensou. O pressentimento de algo irrevogável pairava sobre todos. A brisa da noite, antes suave, pareceu uivar lá fora, e o som da porta se fechando atrás dele ecoou no cenáculo como um golpe seco, um martelar final que selava o abandono. Era o som do vazio, da ausência que se instalava e o início da escuridão que envolveria o traidor. Ao sair para a noite de Jerusalém, Judas mergulhava em uma densa escuridão, tanto literal quanto figurada. As ruas estreitas e sinuosas pareciam engoli-lo, e a luz bruxuleante dos lampiões mal conseguia penetrar a sombra que agora o acompanhava. Cada passo que dava era um passo em um caminho irreversível, uma descida íngreme para um abismo de onde não haveria retorno. A escolha estava feita, e as consequências começariam a se desdobrar com uma brutalidade implacável. A traição, que antes era uma ideia, um plano nebuloso, agora ganhava forma e substância na frieza da noite. Dentro do cenáculo, a compreensão lenta e dolorosa da traição iminente e da profecia de Pedro começava a se instalar nos corações dos discípulos.
A ausência de Judas, antes apenas uma curiosidade, agora se transformava em um presságio. As palavras de Jesus, antes enigmáticas, ganhavam uma clareza aterrorizante. Eles olhavam uns para os outros, a inquietude crescendo, a certeza de que algo terrível estava prestes a acontecer. A fragilidade humana se revelava em sua plenitude, não apenas na falha de Judas, mas na vulnerabilidade de todos eles, que, como Pedro, poderiam tropeçar, poderiam negar. O legado da escolha de Judas e Pedro ecoa através do tempo. Uma lembrança perene de que cada decisão molda não apenas o destino individual, mas também o curso da história. A traição de um e a negação de outro tornaram-se paradigmas, espelhos nos quais a humanidade pode se ver. A cobiça, a desilusão, a arrogância e o medo são sementes que, uma vez plantadas, podem germinar em atos de profunda dor ou em momentos de vergonha. A história de Judas é um alerta sombrio sobre o perigo de permitir que as trevas tomem conta do coração, enquanto a história de Pedro oferece um raio de esperança. Ainda que a negação de Pedro estivesse por vir, o canto do galo seria um símbolo da fragilidade humana, mas também da possibilidade de redenção. Ele se lembraria das palavras de Jesus, choraria amargamente e, através da dor do arrependimento, encontraria o caminho de volta. O galo, em sua simplicidade, se tornaria um arauto não apenas da queda, mas do despertar, da chance de recomeçar. E o galo ainda vai cantar para você? Quantas vezes, em sua própria vida, você negou seus princípios, suas convicções, ou até mesmo aqueles a quem jura lealdade? Quantas vezes a voz do ego, do medo ou da conveniência o levou a desviar-se do caminho que sabe ser o certo? A história de Judas e Pedro não é apenas um relato antigo. É um convite à introspecção, uma provocação para refletir sobre nossas próprias negações diárias, sobre as pequenas traições que cometemos contra nós mesmos e contra os outros. Os caminhos de Judas e Pedro, embora ambos marcados pela falha, divergiram dramaticamente. Judas escolheu a traição sem arrependimento verdadeiro, afundando-se em um desespero que o levou à autodestruição. Pedro, por outro lado, experimentou a negação, mas sua queda foi seguida por um arrependimento profundo e sincero, que o impulsionou para a superação e, eventualmente, para um papel fundamental na construção da fé. Esta é a essência da mensagem que ressoa do cenáculo. Mesmo após a queda mais dolorosa, a recuperação é possível. A história de Pedro nos mostra que a fragilidade humana não é o fim, mas pode ser o início de um caminho de transformação, de busca por redenção. O arrependimento genuíno, a humildade de reconhecer o erro e a busca pela graça podem reescrever um destino que parecia selado. A esperança, portanto, reside não em nunca cair, mas em ter a coragem de se levantar, de aprender com as falhas e de seguir em frente, renovado pela fé e pelo amor. A escolha é sempre nossa, a cada canto do galo, a cada nova aurora.